e que mesmo se alguém vier dar muito dinheiro para ajudar a qualidade de vida dessa pessoa, e essa pessoa não muda o tesouro do coração, enquanto não gastar o dinheiro todo, ela não para, mas depois gastou o dinheiro, volta à verdade que ele é, que é o tesouro do seu coração. Então nós temos que mudar o tesouro do nosso coração. Amém? E nós fazemos isso como? Orando no Espírito Santo, edificando a nossa mais santíssima fé. Diz a Bíblia em Lucas 6, 45, é o Senhor Jesus a falar, Lucas 6, 45. Ok. Diz o Senhor assim: uma pessoa boa produz do bom tesouro no seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda a sorte de coisas más, a partir do mal que está no seu íntimo. Pois a boca fala do que está repleto o coração. É a questão de perguntar que palavras que me saem, não é? Do coração. Então, vimos que há pessoas com um bom tesouro, mas também há outras pessoas com maus tesouros no coração. E nós, na verdade, antes de aceitarmos Jesus, todos nós temos mau tesouro. E então aceitamos Jesus, nascemos de novo, mas há coisas que nós precisamos fazer também em cooperação com Deus, com a sua palavra, para mudar esse tesouro. Eu dizia ao nosso irmão, querido irmão David, lá em o Davi, do Brasil, quando nós íamos às favelas pregar, Deus mandava para as favelas. Diz, não entres numa igreja que tenha ar-condicionado. Quero que vás onde ninguém mais vai, nas favelas, lá no meio dos tiros. Eu fui lá. E ele perguntava-me, Davi perguntava-me, mas pastor, por que isso? Aquelas casas, gente a viver paupérrimas, não é? Talvez uma refeição por dia, quando a tinham. E ali eu passei algum tempo com aquela gente boa. Gente boa. E ele perguntava, pastor, para que essa gente é boa? Dizia, o tesouro do coração. O tesouro. Enquanto nós não mudamos este tesouro aqui dentro de nós, é chapa ganha, chapa gasta. Nós temos que mudar o tesouro, como diz Jesus. Não mais coisas más, mas coisas boas. As coisas boas são as coisas do Pai do alto, amém? Do Pai das luzes. Muito bem. E diz assim, então para nós começarmos a mudar este tesouro, nós falamos disso domingo anterior, lá em Judas capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Judas aconselha-nos o seguinte, Judas 1, 20, ele diz assim, vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Ora bem, isto de orar no Espírito Santo sabemos que é orar em línguas. As línguas que nós recebemos para a nossa própria edificação, aquelas que nós recebemos quando fomos cheios com o Espírito Santo, fomos batizados no Espírito Santo, com evidência de falar língua estranha. Glossolalia. A gente fala, a gente exprime palavras, mas nós não entendemos. A Bíblia diz que a nossa mente é infrutífera. A gente não entende o que está a dizer, mas é o nosso Espírito que ora pelo Espírito Santo a Deus, mistérios para nossas vidas, para a mudança, amém? Há outras línguas, que é as línguas do dia de Pentecostes, todos eles falavam em línguas de outros povos, muitos outros povos tinham subido a Jerusalém para adorar a Deus no templo, e várias nações, e aqueles homens galileus, aqueles apóstolos, que nunca tinham saído lá da sua terra, não sabiam falar outra língua, começaram a falar em línguas de outros países longínquos, de tal maneira que as pessoas admiravam-se. O que é isto? Isso também são línguas, mas essas línguas são como o Espírito Santo quer, não como nós queremos. O que nós queremos é aquela que nós recebemos do Espírito Santo, porque o Senhor nos tornou responsáveis por quanto nós nos queremos edificar, orando no Espírito Santo. Amém? Há outras línguas, principalmente isso acontece bastante com missionários, são as xenolalia, não é glossolalia, é xenolalia. Xeno quer dizer estrangeiro, não é? Nós falamos disso a semana passada, se não estou em erro. Xenófobo.
pessoa que não gosta de estrangeiros. Xenófilo, pessoa que gosta de estrangeiros. Xenolália, linguagem estrangeira que nós não conhecemos, mas que os homens entendem. Amém? Isso vem pelo poder do Espírito Santo. Mas nós temos que orar no Espírito Santo para mudar o tesouro do nosso coração, para ficarmos cada vez mais edificados na nossa mais santíssima fé, para podermos compreender melhor o Senhor nosso Deus, a sua palavra, etc. Amém? Até aqui nós falamos, foi um resumo que nós falamos domingo passado. Agora vamos entrar na última parte, que tinha mais partes no jejum, etc., mas não vou falar disso agora. Que nós somos responsáveis para conhecermos o chamado e os propósitos de Deus para nossas vidas. Eu sou responsável em conhecer a vontade de Deus para mim, os seus planos. Eu sou responsável. Eu não vou ficar sentado a ver se essa revelação cai lá do céu, no meu coração, e tem, agora já sei. Não, eu sou para orar, para estar com o Senhor, para mudar a tesouro do meu coração, etc., a fim de poder ouvir a voz do Senhor. Um exemplo pequeno que eu uso aqui é em Atos 13, 36. Esse homem foi fantástico. Fez os seus erros, cometeu os seus erros, mas foi fantástico. Diz assim, porque Davi, o rei Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, amém? Adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas o seu espírito não, amém? Então, este aqui é um sumário muito poderoso de uma vida vivida segundo o coração de Deus. Davi, apesar dos seus erros, todos nós cometemos nossos erros, mas graças a Deus pela misericórdia do Senhor, pelo perdão do Senhor e nos dar a chave que é o arrependimento, reconhecer nossos erros. Amém? Não é isso, não é licença para poder pecarmos e depois peço perdão, não. Deus é santo, sede santos porque Ele é santo. Amém? Mas graças a Deus por isso. Então, este poderoso sumário aqui é um exemplo. Davi viveu segundo o coração de Deus, não é? Cumpriu com a sua vontade, com o propósito de Deus na sua vida. E depois deixou esse corpo corruptível e foi juntar-se aos seus pais lá no céu, com Deus, amém? Recebeu o seu galardão celestial. E este não deve ser apenas o testemunho de Davi, deve ser todos nós. Todos nós temos uma parte. Deus tem um plano para si, Deus tem um plano para mim. Todos nós, amém? Porque muitas vezes acontece que os crentes não sabem bem o que é que Deus tem para mim. Sei lá o que é que Ele quer para mim, não sei, não entendo, mas também não procuraste ainda. Temos que buscar o Senhor, temos que mostrar, Senhor, estou disponível, Senhor, mostra-me. Mostra-me a tua vontade, o que é que tu queres da minha vida. E, sabe, muita gente faz essa pergunta a Deus. Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? O que é que esperas de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Nós não estamos sós. Se é que nós temos essa pergunta em nossas vidas, eu não, mas nós não estamos sós. Há muito mais gente que faz essa pergunta a Deus. Mas temos que buscar o Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Então, passado algum tempo servindo o Senhor nosso Deus, segundo o seu chamado, segundo o propósito para as nossas vidas, nós, eu falo por mim, aprendemos certas coisas, ganhando a experiência no conhecimento das coisas do Senhor, aprendemos certas coisas. É que muitos crentes têm muita vontade de servir a Deus, querem servir, amam a Deus, querem servir o Senhor, mas no fundo estão frustrados, porque eles não sabem bem o que é que Deus espera deles. Mas a culpa não está com Deus. Deus, se calhar, já lhes falou. Eles é que não ouviram. Amém? E Deus é longânimo, ou não? E Deus continua. Deus não fica zangado e não sei o quê. Ele continua pacientemente a esperar que haja um dia que a gente esteja mais atento e Ele fale connosco, que a gente ouça, não é? Porque profecia, seja ele quem for o profeta, eu estou a falar profeta do Novo Testamento, é diferente do profeta do Velho Testamento. O profeta no Novo Testamento age de forma diferente. No Velho Testamento, o profeta dizia, porque assim diz o Senhor. Esse é o profeta do Velho Testamento. O
profeta no Novo Testamento diz, em verdade vos digo. Amém? E porque ele fala, o Espírito Santo está dentro dele ou não? Habita dentro, não vem só sobre ele, está dentro dele. Então ele fala porque o Senhor está dentro dele a falar. Então as pessoas vão atrás de profetas, vão aqui, vão ali, vão a este culto, vão àquele culto, viajam quilómetros, vai não sei o quê. Não é por aí. Deus está mais perto do que isso, das nossas vidas, não é? Então muitos crentes ficam frustrados porque querem servir, mas não sabem bem como servir. E outros passam a vida a pedir a Deus que os guie. Parece que Deus não ouve as suas orações. Eu oro, mas Deus não me responde. Como é que nós sabemos que Deus não responde? Se calhar Ele já respondeu, nós é que nós não ouvimos, não estávamos atentos, estávamos interessados em outras coisas, cá debaixo do pó, não é? E Deus fala e passa-nos por cima. Aquele sussurro do Espírito Santo. A gente não ouve. Porque aqui dentro dessa massa cinzenta há muito barulho, irmãos. Há barulho. O barulho da lógica, não é? O barulho do modo de pensar, padrão de pensamento aqui do mundo, das ciências do mundo, das coisas, da intelectualidade do mundo. É barulho aqui dentro. E quando Deus fala, muitas vezes nós não ouvimos. Porque é abafado por esses barulhos todos, esses pensamentos todos, que dançam no nosso cérebro. Então, é assim, a vontade de Deus para nossas vidas não está escondida. Deus quer revelar a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Ele quer revelar. Pode levar algum tempo, mas a verdade é que o método de Deus revelar a sua vontade, os seus propósitos na vida de alguém, está disponível para todo o crente que verdadeiramente busca o Senhor, em espírito e em verdade. Enquanto nós não tivermos a certeza desse chamado, desse propósito de Deus para as nossas vidas, enquanto nós não tivermos essa revelação, esse entendimento espiritual, não devemos ficar parados na igreja. Vamos trabalhar. Amém? Vamos trabalhar. Servir na igreja, servir os irmãos, lá fora as pessoas, vamos falar de Jesus às pessoas, vamos trabalhar. Amém? Aquilo que o Senhor espera de nós, de todos nós, que a palavra diz. Vamos cumprir com essa parte da palavra, porque Deus tem uma coisa específica para cada um de nós e isso virá mais tarde. Amém? Vamos servir o Senhor. Porque a chamada de Deus é tão simples, tão simples, tão simples, que às vezes nós não entendemos. Pensávamos que era mais complicado, não é? E nós não entendemos. Então, podemos ver de Gênesis a Apocalipse, como Deus tem revelado a sua vontade, o seu propósito na vida daqueles que Ele chamou. Como Ele tem revelado, e como eles souberam, como eles agiram em fé, simplesmente obedecendo. E foram, pagaram o preço. Vêm coisas contrárias, vêm tristezas, vêm ataques, eles não largam. Amém? Eles ficam firmes no Senhor, com os seus olhos fitos no autor e consumador da minha fé, e não em outras coisas. Ficar firme no Senhor. E eles serviram a Deus assim. Então, de todos esses exemplos, chamadas e propósitos de Deus da Bíblia, eu tirei aqui 4 pontos. Número 1, não deixe de trabalhar. Trabalhe. Não, agora tenho chamado Deus, agora estou aqui à espera, não posso ir trabalhar, tenho que estar à espera. Deus me dará... Não, vai trabalhar. Quem não trabalha não come. Amém? Não é que diz o apóstolo Paulo? Então, enquanto você vai trabalhar, fazer aquilo que você sabe para ganhar o seu pão, amém? Tenha paz no seu coração, fique tranquilo, porque Deus está a trabalhar consigo. Embora você não sinta, você não entenda, Ele está a trabalhar lá no background, lá de trás de si, lá no íntimo, no âmago do seu ser. Deus está a fazer coisas para o preparar para o chamado que Ele tem para si. Porque Ele, número 3, tem um plano e um propósito para cada uma das nossas vidas. Pode não ser todo só púlpito, não é? Pregar, outras coisas, não é? Eu conheço irmãos que são missionários, mas são médicos, enfermeiros, dentistas, que viajam, sei lá, para a América do Sul, para a África, vão num avião fazer uma missão, montam umas tendas, tratam de pessoas enfermas, doentes, amém? Pregam a palavra de Deus,
tratam deles, operam, arrancam dentes, põem os óculos, pessoas que precisam de óculos, etc, etc. Estão a fazer a obra de Deus ou não? Fazer a obra de Deus não é só pastor, evangelista, apóstolo, não, há muito mais. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Alguns são para apóstolos, outros não. Uns são para profetas, outros não. Uns são para pastores, outros não. E daí? Amém? Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, é muito simples, mas também é profundo. Porque quando nós começamos a trabalhar naquilo que nós sabemos fazer, usamos isso para a glória de Deus. Sabe uma coisa? Nós entramos, Deus abre-nos a porta para a descoberta da vontade e do propósito dele para nossas vidas. Nós vamos fazendo aquilo que sabemos, já para o amor do Senhor e o amor ao próximo, ali já abrimos uma porta. Já não trabalhamos mais para ninguém, mas senão para Ele. Amém? Ele é nosso patrão ou não? Graças a Deus. Tudo quando nós devemos fazer nessa vida, devemos fazer para honrar o Senhor ou não? Para glorificar o Senhor nosso Deus. E assim, trabalhar abre o caminho para a descoberta do propósito de Deus para a minha vida. E muita gente servir na igreja local, a igreja é pequenina, eu vou perder tempo. Não vai perder tempo nenhum, que Deus não permite que você perca tempo. Deus está a ver ou não? Ninguém engana Deus. Deus está a ver os nossos corações. Ele sabe. Ele quer ver fidelidade. Ele não quer ver qualificação. Ai, meu bom e qualificado servo, entra por reino. Não, não. Meu bom e quê? Fiel servo. Deus quer fidelidade à sua vontade, aos seus propósitos. Amém? E não tanto assim qualificações. Fidelidade a Deus. Então, como eu disse, umas pessoas são pastores, outros evangelistas, enfim. E todos eles começaram aqui embaixo, a servir na igreja. Não é? Todos eles começaram servindo na igreja. E a minha própria gente, na minha própria vida, eu tenho visto isso na vida de muita gente. Eu comecei a servir na igreja, a segurar as pessoas. O pastor orava, as pessoas caíam, não é? Eu ficava atrás a agarrá-las. Pronto, é aquilo que eu fazia. Depois deram-me outras tarefas. Fiquei responsável para limpar a casa de banho dos homens, aquela coisa enorme, não é? E a pastora, a casa de banho das senhoras. Amém, glória a Deus. Depois tinha que ir lavar o carro do pastor. Tudo bem, a gente vai lavar o carro do pastor com amor. Pai, abençoa o seu servo. Senhor, eu vou fazer o meu melhor. O carro vai ficar aqui como ele nunca viu o carro antes. Senhor, com alegria, eu estou a fazer para ti, Senhor. Para a alegria desse homem. Amém? Eu vou lavar o carro do pastor. Ele que olhava. Que é isso? Que é isso? Não é? E então, como pastor, queridos, ao longo do tempo, pessoas valorosas, pessoas com muito talento, pessoas com amor em seus corações, amém? Volta e meia estão na igreja, já na África do Sul. Eu comecei uma igreja na África do Sul, no meio dos indianos. Pronto, eu trabalhei nas minas, como sabem, e tinha uma certa posição nas minas, era oficial nas minas, então tinha a minha área, a minha autoridade. E com isso, pedi lá às minas de ouro, onde eu trabalhava, uma casa, uma habitação, que era para se dar aos trabalhadores, porque as minas davam habitações boas, grandes. Pedi uma casa e o chefe perguntou, para que é essa casa? Começou uma igreja. Tu estás doido? Começar uma igreja? Sim. Quero essa casa, uma casa, para eu começar a pregar o evangelho lá, fora de horas, é claro, não é? E então, deram uma casa e eu comecei a chamar os indianos. É verdade. Esses com aquelas religiões todas esquisitas que eles têm. Comecei a chamá-los, a falar um a um. Jovens, todos jovens, e eles vinham para a igreja. Amém? Comecei a discipulá-los. E eles vinham. Às tantas o culto já era maravilhoso. Antes as ofertas eram zero. De vez em quando tinha lá um botão de camisa lá dentro da oferta. Não tinha mais nada. Não é? E tal, mas depois começou a haver umas moedinhas. Depois eles começaram a entender. Eu um dia disse assim, eles são tão pobres,
São tão pobres. Senhor, eu ia no carro, ia para lá para o culto. Senhor, eles não têm, Senhor, eu não vou pedir mais, eu não vou pedir oferta, eles não têm, Senhor. Eu peço que levei uma lostra do Senhor. Tive que encostar o carro. O Senhor diz, como é que tu queres que eles prosperem se tu não permitas que eles semeiem? Oh, Senhor, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E eu disse, irmãos, acabou-se a festa, está aqui o cesto. Vamos levantar a oferta. Irmãos, eu sei uma coisa. Deixamos lá gente de categoria. Batizei-os todos, lá numa piscina de um amigo. Foi uma coisa também, mas não vale a pena falar disso, já passou. Batizei-os e deixei um jovem, Logan, deixei como pastor. Eu disse ao Yugan, olha Yugan, é um jovem maravilhoso, doce, indiano, não é? Doce. Eu disse, olha, eu quero, enquanto estou aqui, porque logo o Senhor vai me levar para outra parte, eu já estava a sentir que vinha para cá, eu quero que tu te prepares. Fui levá-lo à escola bíblica onde eu estudei, falei com os professores para que ele fosse aceito, porque lá não aceitam qualquer um. Vão fazer pergunta, para que queres vir, o que é que tu queres? E eles sentem depois da parte de Deus se ele tem chamado ou não. Falei com eles, Yugan tirou o curso. No curso encontrou uma mocinha indiana, lindinha, apaixonaram-se, casaram-se, prontos, ficaram os pastores da igreja. Que lindo, não é? E depois, através dos anos, tanto na África do Sul como em Portugal, de vez em quando, bons líderes, pessoas trabalhadoras, pessoas fiéis em tudo, em dízimos, no serviço, no amor, enfim, são ensinados, coração dócil. De repente, pip, viajou, foi para outra igreja, pip, vai para não sei o quê. Meu Deus, Senhor, por que me levas os melhores? Senhor, por que me levas os melhores? Ele diz, filho, se eu te levar os piores, tu vais escolher 100 vezes mais piores. Mas se eu te levar os melhores, tu vais escolher 100 vezes mais melhores. E ainda aqueles que vão voltar também. Oh, glória! O que é que tu queres? Aqueles que não podes confiar ou aqueles que podes confiar? Aquele que posso confiar. Fez um pouco assim a ideia do evangelista Reinhard Bonnke, lá no Lesotho, na África do Sul. Homem grande evangelista, não sei se ouviram falar dele, né? Prega para milhões. Já está na glória o homem. Muita gente salva, milhões de pessoas, almas salvas para Cristo. Não sei se há outro evangelista que tivesse ganho tantas almas para Jesus como este. Alemão, evangelista Reinhard Bonnke. Lá no Lesotho, numa igrejinha, lá nas montanhas, 7 membros. 3 meses de dívida da renda da casinha que era a igreja. 3 meses de dívidas. Uma coisa ínfima, uma renda assim ínfima. Lá no meio do mato. E ele foi orar a Deus, Senhor, eu sinto-me envergonhado, Senhor. Quero pagar a renda, não tenho como, Senhor. Até mesmo para a comida, para mim e para a minha esposa, a coisa está difícil, Senhor. Pai, se eu tenho misericórdia. Sabe como é que a gente chora para o nosso Pai, não é? E Deus fez uma pergunta a ele. O que é que tu queres? Senhor, mais crentes para a igreja, mais não sei o quê, para que haja mais dinheiro, para que não sei o quê. Não, o que é que tu queres? $1 milhão ou 1 milhão de almas? E ele diz, Deus, eu quero 1 milhão de almas. Boa escolha, não foi? Olha, o ministério dele explodiu. Começaram a vir homens de Deus, Deus começou a enviar homens de Deus para orar por ele, despertar os dons do Espírito Santo nele, amém? E pronto, dali até o dia que ele partiu para o céu, só foi milhares e milhões de almas, desde do Cabo, lá na ponta da África, até o Cairo, lá no Egito. Todos os países, ele passou por todos os países africanos e pregou o Evangelho, amém? A visão era do Cabo ao Cairo. Nigéria, então, nem se fala. Ele sacudiu aquela nação, né? Irmãos, é assim, há perguntas que nós devemos saber como responder corretamente, segundo a vontade dele. Amém? Então, e assim eu aprendo, quando o Senhor me mostra essas coisas, eu aprendo e eu regozijo-me, à medida que o Senhor vai promovendo fiéis.
Irmãos, temos vários. Temos o irmão Davi e a irmã Márcia, não é? Temos aqui o pastor, como é que ele chama? O Filipe, o irmão Filipe e a Dulce, aqui com a igreja. São nossos filhos na fé. Glória a Deus. Amém? É assim, lá na África do Sul temos o Yugan e outros que pensam que é, não é? Glória a Deus. Agora preciso ir a Angola. Preciso ir a Angola. Não sei, Deus está por Angola no meu coração. Vamos ver, no tempo dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu aprendi que o Senhor vai preparando os seus servos através de coisas pequenas na igreja. Parece que não tem significado, é insignificante aquilo que eu faço para Deus. Não pense. Se você fizer de todo o seu coração, você tem recompensa. Porque a recompensa é essa: fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Se não fores fiel no pouco, esquece que Deus também não te vai dar o muito. Pelo contrário, Satanás vai te roubar. É assim, irmãos. Vamos servir a Deus? Amém, vale a pena. Então, um dia Deus viu para aquela questão da igreja primitiva, em que os helenistas, os gregos, refilavam com os apóstolos, porque eles davam mais atenção às viúvas dos judeus do que às viúvas dos gregos na igreja, porque eles serviam à mesa, davam-nos comida, e parecia que eles favoreciam as hebraicas mais, não é? Do que as viúvas gregas. Então Deus começou a ver aquilo, Deus tocou no coração dos apóstolos. Vamos ler rapidamente aqui uma passagem, Atos 6, versículos 1 a 6. Atos 6, versículos 1 a 6. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas, gregos, protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque as suas viúvas não estavam a ser atendidas na distribuição diária de alimentos, que iam buscar alimentos à casa, lá à igreja, não é? Então os 12 reuniram-se, todos os discípulos. Deus colocou isso no coração dos apóstolos. E eles propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, que é o propósito de Deus para eles, para os apóstolos, a fim de servir as mesas. Eles perdiam tempo a servir as mesas. Ai, que homem de Deus serve a mesa, tão humilde. Está a ser estúpido. Porque o propósito de Deus é pregar o Evangelho. Amém? Então, portanto, irmãos, não, espera um versículo atrás, por favor, Paulo. Porque negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Não podemos. Cada um tem o seu propósito, amém? Ok? Versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito, aleluia, que falam glossolalia, batizados do Espírito Santo, Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Esses iriam servir as mesas. Versículo 4. Quanto a nós, apóstolos, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Agora sim. Tal proposta agradou a todos. E então escolheram Estevão, o primeiro mártir cristão, não é? Foi apedrejado. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, nosso amigo Filipe, que foi para Samaria, que foi ter com o eunuco lá no deserto, que falou da salvação, amém? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, e eles ficaram a servir a mesa. Desses 7, principalmente 2, destacaram-se pela sua obediência, pela sua entrega, pela sua sinceridade e o seu amor para com Deus. Eles destacaram-se e Deus começou a usá-los em sinais e maravilhas. Uau! Que foram Estevão e Filipe. Amém? Estevão, por causa dos sinais e maravilhas, grandes coisas que Deus operava através daquele homem, ele foi apedrejado, não é? Filipe, Deus levou, o Espírito Santo levou para Samaria, onde as suas filhas eram profetisas,
E ele conseguiu uma igreja bem constituída por pessoas de fé. Amém? Filipe, aquele que Deus disse, olha, agora vai para o deserto, vai ter com o ministro das finanças da rainha Candace, que ele subiu, o eunuco subiu para adorar a Deus em Jerusalém e agora vai voltar para a Etiópia, para o seu país. Começou a haver um relacionamento entre Israel e Etiópia nos dias do rei Salomão, em que os países, os reis e as rainhas de vários países subiam para Israel para verem a sabedoria e a riqueza do rei Salomão, não é? Para estarem lá, e vinham e traziam montes de ouros, muitas coisas para Salomão, não é? E Salomão então desenvolveu, o homem tinha quantas concubinas? 700, não sei, não é? E com certeza meteu-se com a rainha também, que foi visitá-lo. Então estabeleceu um contacto com a Etiópia. Ainda hoje há etíopes, africanos, que são judeus. Amém? Que servem Yahweh na Etiópia. Daí, muito bem. O exemplo, Deus escolheu essas pessoas e eles foram fiéis, Deus usou-os tremendamente. Agora, também no ministério eu tenho visto, por acaso não é o nosso caso aqui, mas eu tenho visto que muitos jovens estão no ministério, estão na igreja, estão a servir em coisas simples da igreja, mas estão a servir fielmente ao Senhor, mas também estão com o olho a ver se há aí um namoradinho ou se há uma namoradinha. Estou falando dos jovens, amém? A ver se, não é? Mas o casamento, o matrimônio de alguém que serve a Deus tem que ser a maneira dele, que é diferente da maneira do mundo. Agora, veja lá, Adão, depois de ser criado, andou sozinho no jardim, não andou. Ele não andava a vaguear debaixo da sombra da bananeira. Não. Ele andou a cuidar do jardim, a dar nome aos animais, não é? Olha, tu chamas-te zebra, não é? Tu chamas-te leopardo, e dando nome, não é, aos animais. Ele estava a trabalhar ou não? Também nós devemos trabalhar, não é? E um belo dia, Deus trouxe a Eva. Uau, Senhor, não é? Que maravilha, não é? Mas Adão estava a trabalhar. E nós temos de estar a trabalhar, porque é no trabalho que Deus vai encontrar conosco. E trabalhar, descansando, confiando no Senhor, que o Senhor está a preparar-nos para outras coisas, para voos mais altos, para mais responsabilidade no seu reino, etc. Que Ele vai providenciar, que Ele vai libertar. Amém? A sua perfeita vontade em nossos corações, em nossas vidas, e nós vamos poder servir como tal. Por isso, nós, crentes, filhos de Deus, não somos daqueles que pedincham a Deus. Há uns que chamam isso de intercessão. Isso é pedinchar, não é interceder, é pedinchar. Deus sabe muito bem o que é que nós precisamos, ou não? Ele sabe. Então, vamos confiar em Deus, vamos agradecer a Deus. Está escrito na tua palavra, eu recebo, bendito seja o teu santo nome, amém, aleluia. Porque Ele sabe muito bem, muito melhor aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. Melhor que nós próprios. E a seu tempo, se nós tivermos paciência e fé nele, Ele vai dar. Então é assim que se constrói uma igreja de sucesso. Uma igreja de sucesso não depende apenas de finanças, depende mais das almas, de serviço a Deus. Eu prefiro ter uma igreja com pouca gente, mas são discípulos do Senhor, do que uma igreja com centenas que dentro da igreja são uma coisa e lá fora são outros. Sem fruto. Amém? Irmãos, Jesus tinha 12, não é? 12 que o seguiam, não é? Ainda por cima um deles era ladrão. Não é? Tinha outros 70 que vinham e iam. Aliás, 71. As Bíblias dizem 70, mas é 71. E vinham, mas não é? E um dia começaram a deixá-lo e o Senhor também virou-se para os 12. E vocês também querem me deixar? Vamos lá. Não, Senhor. Tu tens a palavra da vida, não é? É assim, irmão. Nós temos que ser fiéis ao Senhor nosso Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma igreja edifica dessa forma. O plano de Deus para a nossa vida não se manifesta enquanto nós estamos à espera da revelação sobrenatural. Não posso trabalhar, não posso fazer isso, senão Deus chama-me e depois eu não entendo. Não. O plano de Deus vai se manifestar na sua e na minha vida no tempo dele. Amém? E pode ser a certeza, quando é o tempo dele, você vai saber qual é o chamado de Deus na sua vida e você diz sim ou sopas. Amém? Ou aceita ou não aceita. Ele também não vai torcer o braço. Se você não quiser, Deus vai levantar outro. Amém? Ok, então descanse na fé, confie no Senhor e no seu tempo, que são tempos perfeitos. Isso é importante. Continua a trabalhar, continua a servir o Senhor, faça aquilo que você sabe fazer, aleluia, e descanse em Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Descanse no Senhor, não é? Número 3, Deus tem um plano personalizado para si. Deus não nos criou a todos com os mesmos moldes. Nós não somos iguais. Alguém está-me a chamar, mas agora não. Nós não somos iguais. Somos todos diferentes, ou não? Deus não usa um molde e desse molde criou todos nós. Somos todos iguais. Não. Deus criou cada um de nós no nosso íntimo, na nossa maneira de ver, nos nossos valores diferentes. Deus ama variedade. Amém? Cada um, não há uma pessoa igual à outra. Todos nós temos coisas personalizadas só para nós. Olha só o cuidado de Deus. Amém? E então, não podemos por isso comparar-nos com outras pessoas. Aquele faz assim, aquela faz assado, aquele não sei o quê. Não é por aí. O chamado dele é assim, é igual ao meu. Não é nada igual ao meu. O chamado dele é um chamado dele, o meu chamado é o meu chamado. Eu não vou imitar a ele, nem ele deve me imitar a mim. Amém? Porque é um chamado personalizado para cada um de nós. Eu tenho visto pastores aí imitarem outros servos de Deus muito famosos. Estou a falar aí. E põe o casaco. O casaco na mão. Porque pregadores lá nos Estados Unidos fazem assim com o casaco. Então parece que aqui tem muita unção. Também vou fazer. Não. Se ele faz, olha, eu não quero julgá-lo, mas você não faça, porque certamente você está querendo imitar a ele. Você não deve ser imitador do pregador, você deve ser imitador do nosso Pai, do Senhor. Amém? Aleluia. Então, deixe Deus tratar de si. Ele tem uma chamada para si. Por quê? Porque ninguém, não há outra pessoa nesse mundo que consegue cumprir com a sua missão ou com a minha missão como nós. Eu não consigo cumprir com a missão que Deus me confiou a si. E você não consegue cumprir com a missão que Ele me confiou a mim. Porque Ele sabe a quem Ele confiou aquele tipo de missão. Amém? É personalizado. Temos que entender isso. E a seu tempo o Senhor nos vai revelar isso. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele vai fazer chegar o plano até junto de nós. Porque Deus sabe muito bem onde nós nos encontramos, o que é que nós estamos a fazer, qual é a nossa atitude. Ele quer vê-lo ocupado a trabalhar no seu dia a dia. Amém, amados? Fazer coisas úteis nessa vida. E depois Ele chama. Porque veja uma coisa. O Senhor encontrou Davi, o jovem Davi, a pastorear os rebanhos do seu pai, ou não? Estava a trabalhar, não estava? O Senhor encontrou Gideão a malhar o trigo. Estava a trabalhar, não estava? O Senhor encontrou Eliseu a lavrar a terra, não é? O Senhor encontrou Moisés a cuidar dos rebanhos do seu sogro, Jetro, lá no deserto. A trabalhar. Ocupado naquilo que temos de fazer hoje, para ganharmos o nosso pão. E é ali que o Senhor me encontrou-me a mim, a 2.000 e tal metros de profundidade, na maior mina de ouro do mundo e mais funda do mundo. Lá. Segue-me. Eu estava a trabalhar também. Não é? É assim, não vamos estar aqui à espera. Não.
Enquanto isso, vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer, sempre confiantes no Senhor e descansados nele. Amém? E ele, no seu tempo, ele vem. E Deus chama a quem ele quer, no tempo que ele quer. Amém? E enquanto essa pessoa estiver ocupada, porque quem não trabalha neste mundo, Deus também não vai chamar para trabalhar no seu mundo. Se ele não trabalha aqui, no reino também não vai trabalhar. Alô? Amém? Então, é por isso que a oração é essencial. A oração é muito importante. Quanto mais você ora, quer seja no entendimento, quer seja em glossolalia, em línguas estranhas, quanto mais você ora, você mais sensibiliza o seu coração, mais aquieta o seu íntimo, a sua mente, amém? A reconhecer a voz de Deus, aquele sussurro do Espírito quando Ele fala consigo. Você está mais atento, porque você está a orar, você está em oração, você está mais atento à sua voz. Se você não ora, Ele fala, você nem sequer ouve, nem sequer sabe que Ele falou consigo. Você está muito pesado do lado da carne e não vai ver as coisas do Espírito. Amém? Quando você ora, você está sensibilizado. Você ouve a voz do Senhor. Então a oração é importante, especialmente orar em línguas, porque aí você edifica-se a si mesmo, facilita ainda mais, amém? Reduz o barulho do mundo na sua mente, enfim, a fim de você ficar quieto e poder ouvir aquele sussurro do Espírito. Como ele falou com Elias, lá na caverna, e veio um terremoto, e veio fogo, e veio não sei o quê, e o Senhor não estava. E o Senhor estava em quê? Sussurro do Espírito. Elias, Senhor, é assim que Ele fala conosco, amém? A gente quer ver, aparece Deus, Ele fala, não, tem a ver com o nosso coração, com a nossa entrega ao Senhor, e Ele vem e fala conosco. Mas a oração por si só, e só a oração, não vamos lá. Há tempo para orar e há tempo para agir de acordo com aquilo que nós oramos, amém? Só orar, não. Há tempo de oração, sim, mas há tempo de agirmos de acordo com a nossa oração. Ah, Senhor, muda-me. Ah, Senhor, muda-me. Ah, Senhor, faz. E depois da minha parte eu não faço nada, eu não me disciplino para mudar os meus maus hábitos, etc. Não vou lá. Deus quer ver as pessoas a trabalhar, amém? Ocupadas. Deixa-me explicar aqui. É uma alegria quando nós começamos a realizar coisas em nossas vidas segundo a vontade de Deus. Ficamos alegres, ficamos satisfeitos. Amém? Havia um jovem numa igreja que, com um chamado de Deus para os campos missionários, enfim, para a seara do Senhor, chamado de Deus. Esse jovem era muito querido, muito fervoroso nas coisas de Deus, no louvor, na adoração. O homem estava sempre entregue ao Senhor, na leitura da palavra. Ele só queria era servir, só queria ir para os campos missionários, só queria era pregar. Não. Sabe qual foi a primeira razão por que Deus chamou os 12 apóstolos? Está lá em Marcos, salvo erro, 13, por aí. Chamou-os para que eles estivessem com Ele. Não para que fossem pregar, primeiro para que estivessem com Ele. Deus quer, a primeira coisa, que nós passemos tempo com Ele. Amém? E depois Ele nos envia. Como Ele fez com os apóstolos, com os discípulos. Então esse jovem queria. Amava o Senhor, amava, mas é aquilo que nós dissemos há dias. É melhor nós estarmos cientes do amor de Deus por nós do que do nosso amor por Deus. Falamos do exemplo de Pedro, não é? Pedro é sempre quando cravo-me na ferradura, porque ama Deus. Jesus explica, olha, eu vou ter que morrer, vão fazer mal, vão dizer que, Senhor, vem cá, puxou assim do lado, Senhor, não digas isso, não digas isso, olha que eu te amo, eu não aceito isso. O que é que diz Jesus? Diz para ele, para trás de mim, Satanás, não é? Temos que ter mais cientes do amor de Deus por nós do que do nosso amorzinho por Deus. Amém? Isso é importante. E esse jovem amava muito a Deus, mas estava-se a esquecer que o amor de Deus para ele era superior. Infinitamente bem, ok. Então ele rejeitou um pequeno emprego que a igreja lhe tinha oferecido
para ser fotógrafo da igreja. Fotografar e filmar, fazer assim uns vídeos durante os cultos da igreja. Ele diz, não posso, Deus chamou-me, eu estou à espera, Deus vai me libertar, Deus vai me enviar, eu não posso aceitar isso vai ser só um tropeço para mim, não quero. O pastor chamou ao lado. Anda cá, vamos falar. Anda cá, jovem, vamos ter aqui uma conversa. Olha, tu queres ser fiel a Deus? Quero, claro que quero. Então, olha, fidelidade no pouco, primeiro. E Deus vê que tu és fiel no pouco, Deus vai te confiar o muito. Agora, nem queres ser fiel no pouco, já queres o muito? Já queres ir para os campos missionários, não sei o quê, não vai funcionar. E ele então aceitou o emprego. E começou então a fotografar, a fazer filmes, lá dos cultos, das igrejas, etc, etc. E passado 3 anos, irmãos, passado 3 anos, abriu-se o campo missionário nos países do leste da Europa. Naquele tempo. Ele foi. Deus libertou, Deus enviou. Ele ainda lá está. O Senhor abençoou com uma linda esposa, constituiu família e estão a servir o Senhor com alegria. Amém, amados? Mas no tempo de Deus. Amém? Nós não vamos pôr, como nós dizemos aqui, o carro à frente dos bois. Pois não. Muitas pessoas querem pôr o carro à frente dos bois. Não, vamos esperar em Deus. No tempo dele, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a vontade de Deus não é algo que eu consigo para a minha vida no meu esforço. Torcer o braço de Deus, Senhor, eu vou. Vai, mas não te enviei. Eu tive essa experiência. Aí, pá, nós trabalhamos com células, como é, grupos familiares, a gente chama grupos familiares aqui em Portugal, não é? Na África do Sul, na nossa igreja. Tínhamos 3.000 e tal células. Só pastores para cuidar das células, mais de 80. Veja a igrejinha que era. E quando eu cheguei aqui a Portugal, aqui a Coimbra, começamos a igreja, o pastor e eu íamos pelas ruas a orar, a falar de Jesus às pessoas, uns corriam connosco, maltratavam-nos, outros aceitavam, e assim foi, e constituímos a igreja. Então as pessoas começaram a vir, naquela época éramos apedrejados, chamavam a polícia para os cultos, enfim, muita coisa. Mas a verdade é que as pessoas vinham. E os cultos tinham 7 e 8 pessoas no chão a rastejar. Atividade demoníaca. Cadeiras cruzadas. Aquilo era uma festa. Aquilo era uma festa ali. Sai! A gente quase não podia pregar, não é? Mas as pessoas ouviam falar, pessoas eram curadas, as pessoas vinham. As pessoas vinham, mais e mais vinham. Porque Deus estava a operar. Amém? Então, mas sempre com fidelidade e mansidão. Não tinha nenhuma igreja lá do outro lado do oceano, não é? Apoiar-nos financeiramente, nada. Nós viemos. Senhor, eu vou. Pego nos meus filhotes pequeninos, minha esposa, vamos embora. Agora, a tua responsabilidade. Nós vamos, Senhor. E viemos. E começamos a igreja lá em Coimbra. E Deus sabe como, não é? Mas pronto, glória a Deus. Mas sabe uma coisa? Aqui no íntimo é uma alegria. Quando a gente vê uma pessoa vir a Jesus e diz, uau, valeu a pena. Não há dinheiro que paga isso. Não há salário que paga nós podermos ver pessoas a virem à salvação a Cristo. Que lindo que é, não é? A salvação no Senhor. Vale a pena servirmos a Deus. Anos e anos, muitos anos, a maior parte dos anos que estou em Portugal, eu não sei o que é salário. Não sei. E Deus cuida de mim. Estou aqui, não estou bem. Até já tive que perder um bocadinho de peso e tudo. Não é? Dinheiro não é tudo na vida. Importa mais servir ao Senhor. Amém? Então, nós criamos um impacto na vida. Deus não nos criou, como eu disse, a todos como o mesmo molde. Somos diferentes. Deus tem um plano de personalidade para cada um de nós. Por isso, não nos comparemos com ninguém, não comparemos o nosso chamado com o chamado. Aquele tem uma igreja grande, eu tenho uma igreja pequena. Não. Não. Deus não olha para isso, Deus olha para a fidelidade. Amém? Deus olha para a fidelidade. Deus não vê como vê o mundo. Então, vamos ficar firmes no Senhor, vamos servir a Deus. Aleluia. Porque
a maior das realizações da alegria, do gozo que nós podemos sentir é descobrir a vontade de Deus para a nossa vida e nós entrarmos, se ingrarmos nessa vontade de Deus, começarmos a agir de acordo com essa vontade de Deus, submissos a Deus e ver resultados que na nossa força não seríamos capazes. Amém? A ver pessoas a virem à salvação. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E Deus foi-nos assim, sabe? Enviava os corvos. Sabe como Deus fazia lá com Elias? Não é? Lá na ribeira. Ele estava escondido, queria matar o homem, né? E então ele foi se esconder na ribeira de Quiriate. E ali Deus mandava de manhã e à tarde os corvos com carne para ele comer. A água ele tinha da ribeira, ou não? Assim éramos nós, irmãos. Corvos. Corvos, no bom sentido. Vimos pela rua abaixo. Alguém sabia que eu sabia falar inglês? Pastor, venha cá. Está aqui esse casal americano, quer não sei o que, não sei o que é que eles querem. Eu, olha, desculpa em inglês, posso ajudar-vos? O que é que vocês querem? Queremos comprar um gelado assim, com sabor assim, assim. Diz, olha, quer um gelado com sabor tal, tal. E outro quer com chocolate, não sei o quê. E estava a servir. E o homem disse para mim, o americano, espera aí, tu falas bem inglês? Tu não és de cá, pois não? Diz, não, eu sou missionário, sou missionário. E, missionário? Olha, há muito tempo que não dou meus dízimos. E deu umas notas de dólares. Salvo eram $100. Não era um dízimo, aquilo era uma oferta. Para o americano, $100 não é dízimo, não é? Mas deu-me $100. Ei, Raquel, olha aí, vamos ao banco trocar isso em escudos e vamos comprar o leitinho e as papas para os filhotes. É assim que Deus fazia conosco. E nunca nos deixou. Deus, nós temos que ter coragem de confiar nele. Amém? Mas sempre a trabalhar, sempre a fazer aquilo que é útil, sempre a fazer aquilo que Ele espera que a gente faça, em nome de Jesus. Então, e no tempo certo, no tempo do Senhor, esse é que é o tempo certo, seja o chamado de Deus, seja a realização, seja um passo seguinte na chamada de Deus, vai surgir. Amém? Por isso, vamos orar, edificando a nossa mais santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vamos mudar o tesouro do nosso. Eu não sei, eu não sou capaz, eu não sei o quê. Não, você é especial. Deus tem algo para si. Agora depende de você edificar-se a si mesmo, orando no Espírito Santo. Amém? Ore, que Deus vai usá-lo. Porque eu digo uma coisa, irmãos, não se estuda em nenhuma universidade para ser apóstolo, para ser profeta, para ser pastor, mestre ou evangelista. Estuda-se a palavra, tudo bem. Mas o resto é com o Espírito Santo. Amém? Ele usa conforme Ele quer. Amém? Pois não vale a pena. Nós estamos a estudar para ser apóstolo. Não existe isso. É Deus. É Deus quem faz. Amém? Vamos depender do Senhor com alegria, porque Ele jamais nos deixará, jamais nos amparará. Podemos confiar nele? Podemos. Amém? Em nome de Jesus. Mudar o tesouro dos nossos corações, para que nós possamos fazer coisas boas para Ele, nesta vida já, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado. Senhor, porque Tu és um Deus amoroso, Pai. Tu és um Deus fiel, Tu não falhas. Senhor, em Ti há uma coisa que é impossível Tu fazeres, é o mentir. Tu não mentes. Tu és tão puro, tão verdadeiro, que não existe mentira em Ti, Senhor. Isso não é Teu, o mentir, Senhor. E Tu não sabes mentir. E por isso nós podemos confiar em Ti plenamente e confiar na Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque aquilo que Tu prometes, Tu cumpres. Se nós acreditarmos fielmente nas Tuas promessas e chamarmos a evidência as Tuas promessas em nossas vidas.